Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a aula 112 de matemática e a gente vai continuar falando sobre frações no nosso livro 7, ok? Então, peguem o livro 7 de vocês, abram na página 126, lápis e borracha, e vamos lá. Bom, e o nosso tema da aula de hoje é formando um inteiro. A gente já viu que a fração, o número fracionário, ele representa um inteiro, pode ser uma quantidade, uma medida, né? Uma figura dividida em partes. Esse é o significado ou a representação de um número fracionário. Por exemplo, se eu pego um bolo e eu divido um bolo de chocolate maravilhoso e eu divido em 10 pedaços, ok? Então, aquele bolo que era inteiro, ele foi dividido em 10 pedaços. Se eu como 2, a fração que eu uso para 2 pedaços, a fração que eu uso para representar esses 2 pedaços que eu comi são 2 décimos, porque foram 2 pedaços desses 10 que foram divididos. Quando a fração, o número fracionário, ele tem o numerador, que é aquele número que fica acima da linha fracionária, ele é igual ao denominador, o que fica abaixo da linha fracionária, eu digo que eu tenho uma fração inteira. Eu tenho um inteiro de uma fração. Eu tenho a quantidade inteira. Ou seja, o bolo de chocolate, por exemplo, ele foi dividido em 10 pedaços, mas eu ainda não comi nenhum e nem distribuí nenhum pedaço para ninguém. Não dei para ninguém. Ou seja, ainda tem 10 pedaços dos 10 que foram divididos. Ou seja, a fração 10 décimos. Vamos ver os exemplos do nosso livro? Já estão aí com o livro aberto na página 126? Então, vamos lá. Em uma fração, quando o numerador é igual, olha aqui, ó, o numerador é igual ao denominador. A gente tem uma unidade inteira. Eu tenho um quadrado inteiro. Eu tenho 4 quartos, porque foram divididos 4. Esse quadrado foi dividido em 4 pedaços, porém, todos aqui estão sendo representados. Tem 4 pedaços pintados desses 4 que foram divididos. 4 quartos, ou seja, um inteiro. Nesse círculo que foi dividido em 8 pedaços, 8 estão pintados. Então, eu tenho 8 oitavos desse círculo, um inteiro. E nesse triângulo, ele foi dividido em 2 metades, porém as 2 metades estão pintadas. Então, eu tenho aqui 2 meios, um inteiro, 2 meios de um triângulo. Ok? Vamos pensar na ideia agora de formação de inteiro. A partir dessa situação. Pedro, Marta e seu filho Henrique foram a uma pizzaria. Eles comeram juntos 5 oitavos da pizza. A parte que sobrou, mostrada na imagem, pediram para o garçom embalar para levarem. Então, a gente já sabe aqui, ó, olhando essa fração, que a pizza havia sido dividida em quantas partes? Em quantos pedaços? 8. E eles comeram quantos desses 8? 5. 5 oitavos da pizza eles comeram. Vamos ver quanto sobrou? Quanto sobrou? 3 pedaços. Sobraram 3 oitavos dessa pizza, certo? Então, vamos lá. Observe, então, que juntando a parte que comeram, 5 oitavos, com a parte que sobrou, 3 oitavos, temos a formação da pizza inteira. 5 oitavos mais 3 oitavos, que é igual a 8 oitavos. Os 8 pedaços aqui, antes de todo mundo comer, estavam os 8 pedaços. A pizza estava inteira. Neste exemplo, vemos que os numeradores são adicionados, mas os denominadores não. A gente não soma 8 mais 8, porque
essa aqui representa a parte que foi dividida, então eu não posso adicionar, eu adiciono só os pedaços de cima, no numerador. Afinal, estamos sempre considerando oitavos da pizza inteira. A gente sempre vai considerar o denominador como o número de partes cortadas, ou divididas, ou partidas, tá? Não muda. O denominador, nesse caso aqui, né? Não muda, ok? Agora vamos trabalhar, vamos lá. Vamos fazer os exercícios de aplicação da página 127. Complete o quadro indicando para cada item a fração da figura que está pintada e a fração que não está pintada. E depois responda ao que se pede. Então, vamos lá. Dessa figura, qual é a fração que está pintada? A figura foi dividida em 3 partes. Então, eu sei que o denominador vai ser 3, ok? Tanto nessa quanto nessa. Aqui foram pintadas 2 partes dessas 3, fração 2/3. Aqui não está pintada uma parte dessas 3, fração 1/3, 1/3. Nessa aqui a gente tem um quadrado dividido em 4 partes, ou seja, o denominador vai ser 4. Qual é a fração que representa a parte pintada? 3 quadradinhos desses 4, 3/4. E não pintada, um quadradinho desses 4, 1/4. Até aí tudo bem, né? Próximo retângulo. Foi dividido em 5 partes. O denominador vai ser 5. Qual é a fração que representa a parte pintadas? 2 desses 5. Dessas 5 partes, 2/5. E a não pintada? 3 dessas 5 partes, 3/5. Já esse retângulo foi dividido em 6 partes, denominador 6. 4 partes foram pintadas. 4/6 representa essa parte pintada. E a parte não pintada, 2 desses 6, 2/6. E o último retângulo foi dividido em 8 partes. A parte pintada representa 3 mais 2, 5. 5 desses 8, 5/8. E a parte não pintada, 3/8. Para cada figura, a soma dos numeradores das 2 frações escritas é igual ao denominador? Vamos ver. Se eu juntar as 5 partes pintadas com as 3 partes pintadas, eu tenho um numerador 8. O total, a fração que representa o total dessa figura, a figura inteira, 8/8. Se eu juntar o 4 com 2, eu vou ter 6, a mesma quantidade do denominador. Representa a fração inteira, 6/6. 2 com 3, 5, 5/5. Ok? Então, para cada figura, a soma dos numeradores das 2 frações escritas é igual ao denominador? Sim. Se você for lá nas 2 primeiras figuras, confiram lá. Vai dar também o mesmo numerador. Sim. Página 128. Conhecendo uma fração, como podemos descobrir a fração que falta para formar o inteiro sem usar uma figura? Como é que a gente tem que fazer? Para formar o inteiro, o denominador tem que ser igual ao numerador, ou o numerador igual ao denominador. Então, para saber quanto falta, é só a gente saber quantos do numerador, quanto vai faltar para chegar ao mesmo número do denominador. Vamos ver a resposta que o livro vai dar. Basta verificar quanto falta no numerador para que fique igual ao denominador. O resultado dessa operação será o numerador da fração procurada, enquanto o denominador se mantém. A mesma coisa não muda, ok? Ou seja, quanto falta aqui? Vamos lá. 5/8. Quanto falta para ter toda a figura pintada? Faltam 3, ok? E aí vão ter 8 figuras pintadas. Correto? Letra C. De acordo com a conclusão no item anterior, se 2/7 de uma figura estão pintados,
que fração da mesma figura não está pintada? Quanto falta aí da parte dessa figura para que ela fique toda pintada? Estão pintadas duas partes dessas 7 figuras. Desculpa, dessas 7 partes da figura. Então, quanto falta para chegar a 7? Pensa aí um pouquinho. Descobriu? 5. Então, 5 sétimos faltam. Ó, a fração 5 sétimos da figura não está pintada. É só você juntar 2 sétimos mais 5 sétimos é igual a 7 sétimos. Certo? Aí agora vocês vão pular para a página 130, que a gente vai continuar fazendo a 128 na próxima videoaula. Vão lá para 130, que eu vou explicar para vocês. Essa aí vai ser a atividade pós-videoaula. Na página 130, o número 6, vocês vão fazer após a videoaula, agora, quando a gente acabar a videoaula. Eu só vou explicar. Não vai precisar trocar o livro com o colega, tá? Você mesmo pode fazer e completar todas as partes. Depois você pode mostrar para sua mamãe, para o seu papai, para o seu irmão mais velho, enfim, para alguém que possa conferir para você. E também você mesmo depois vai poder conferir no próprio gabarito. Então, vamos lá. Você vai ter que pintar em cada figura uma fração que indique uma parte menor que a figura toda, lógico. Então, vamos supor que aqui na letra A eu tenho 3 e 5. Eu tenho 5 colunas e 3 linhas. Eu tenho 15 quadradinhos. Eu sei que o denominador vai ser 15, ok? Aí eu pinto, vamos supor que eu pinto 4 quadradinhos desses 15 aqui. Qual é a fração da figura pintada? 4 de 15. 4 quinzeavos. E a figura da fração sem pintar? 15 menos 4, 11. 11 quinzeavos. Entendeu? Você vai escolher a quantidade de quadradinhos que você vai pintar, ou de partes que você vai pintar de cada figura. E depois vai representar com a fração aqui. Quadradinho de cima, numerador. Quadrado de baixo, denominador. Ok? Na verdade, nem vai dar para conferir no gabarito, né? Porque é individual. Isso aqui é pessoal, depende das partes pintadas. Aqui eu escolhi pintar 4. Se eu escolho pintar 6, a fração aqui, a resposta já vai mudar. Né? De figura pintada vão ser 6 quinzeavos e a figura sem pintar vão ser 9 quinzeavos. Ok? Então, uma resposta é diferente da outra, depende da quantidade de pinturas. O que você pode fazer também é pintar e depois pedir que alguém da sua família tente representar aí essa fração da parte pintada e da parte sem pintar. Pode também, ok? E depois vocês corrijam juntos. Um beijo e até a próxima videoaula. Oi, filho.